Se a sua escola ainda pede o laudo para definir se um aluno tem mediação ou não, você ainda não entendeu nada dos dois decretos que saíram no final do ano. Decreto 2686 e Decreto 2.12773. Esses dois decretos definem a Política Nacional de Educação Inclusiva. E eles realmente trouxeram algumas novidades que estão deixando as pessoas um pouco preocupadas, né, em relação a isso. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que significa, o que trouxe, né, o que esses decretos trouxeram de novo em relação à educação inclusiva. Primeiro saiu o decreto 12.686 em outubro, né, do ano passado, e foi uma grande confusão, uma grande polêmica. E por vários pontos, né, eles não falaram sobre a questão da escola especializada, né, trataram todos os alunos necessariamente na escola regular, e isso gerou uma série de inseguranças para as APAES e para as escolas especializadas, principalmente em relação ao autismo. O decreto 12.773, ele veio corrigir algumas coisas e manter algumas coisas que já estavam definidas no decreto 12.686. Mas no meio desse monte de números, a gente tem algumas coisas que são muito importantes. E um marco importantíssimo, que eu particularmente achei um grande avanço, é a não necessidade de laudo médico para definir se o aluno vai entrar na política de educação inclusiva e se terá ou não mediador escolar, que agora, com o novo decreto, passa a ser chamado de profissional de apoio escolar. Por que eu achei isso tão importante? Primeiro, que eu já vi, e não sei quem não viu ainda, alguns médicos dando laudo de autismo só para facilitar o acesso ao mediador. Isso pode parecer um absurdo, eu acho que muitos médicos vão até se incomodar, mas acredite, isso aconteceu. E outra coisa, às vezes o laudo de autismo, e às vezes não havia necessidade de um mediador, né, um suporte 1, um aluno que estava acompanhando bem as questões da escola, e isso era usado até judicialmente para conseguir mediador escolar. E a gente sabe que a educação, as prefeituras não estão, na maioria das vezes, não estão nadando em dinheiro, a Secretaria de Educação tem muita dificuldade, e isso estava criando uma bolha, né, que estava difícil de controlar. Então, se por um lado, essa necessidade de laudo dá mais autonomia para as escolas, né, através do estudo de caso, para definir se há necessidade ou não de mediação escolar, de profissional de apoio educacional, pedagógico, também dá mais responsabilidades, e responsabilidades que são realmente responsabilidades civis, enfim. Então, o que acontece a partir de agora? Após a identificação da necessidade de encaminhamento para a educação inclusiva, digamos assim, né, deixando claro que o aluno não deixa de ser aluno da escola, não passa de ser, agora não é mais aluno da escola, é só da educação inclusiva. Não, continua sendo aluno da escola. Isso parte de uma série de observações feitas pela equipe pedagógica e do estudo de caso que precisa ser bem estruturado. Vamos começar falando dele, porque ele que vai dar a base para todos as outras políticas. O PAE, o PEI, todas as outras políticas, se vai ou não ter necessidade profissional de apoio, tudo parte do princípio de caso. Qual é o ponto principal aqui em relação ao estudo de caso? Primeiro, identificação das barreiras. O que dificulta esse aluno ao processo de aprendizagem, a relação com os outros alunos. Outra coisa, a análise funcional do contexto escolar e a justificativa pedagógica. E a gente precisa diferenciar a gente não pode tratar esse estudo de caso com relatórios superficiais, com impressão muito subjetiva. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, e não é um mero documento burocrático. Esse estudo de caso precisa ser real. E nós, do Soletra Mais, criamos um modelo de estudo de caso e no próximo vídeo a gente vai falar especificamente do estudo de caso. Então, não vou me aprofundar neste vídeo sobre o estudo de caso. Mas apenas para introduzir um pouquinho, vamos lá. Que barreiras são essas que a gente fala nesse estudo de caso? A identificar que barreiras? Primeiro, barreira pedagógica. Há alguma dificuldade pedagógica? E aí é importante que a gente parta da presunção de competência e inteligência para fazer essa avaliação.
Barreira comunicativa. Se ele é minimamente falante ou é não verbal, não falante, é muito importante que ele tenha comunicação alternativa aumentativa. Então isso, inclusive nas políticas de tecnologias, isso passa a ser obrigatório. A escola passa a ser responsável por implementar a comunicação alternativa aumentativa. Barreiras sensoriais. O aluno pode ter dificuldade, ele pode estar com dificuldade de ficar na sala por questões sensoriais, então a gente precisa identificar essas barreiras. Barreiras organizacionais e barreiras atitudinais. Sem identificar essas barreiras, não há justificativa para técnica para a gente ter um profissional de apoio com esse aluno. Em relação ao profissional de apoio, uma coisa que é muito importante a gente entender que esse nome acabou trazendo o cuidador, o mediador, todo mundo para o mesmo grupo. Então a gente não tem agora uma indicação automática, eu preciso do estudo de caso para definir essas barreiras qual a necessidade desse profissional de apoio, e ele terá atribuições referente a cuidador, ajudar o aluno na locomoção, com atividades da vida diária, e com esse decreto fica mais claro ainda que isso é uma tarefa do profissional de apoio escolar, antigo mediador escolar. A gente precisa delimitar quais as funções na questão pedagógica. Ele vai estar sempre se reportando ao professor do AE, do atendimento especializado educacional. Ele vai estar sempre se reportando a ele, que na verdade vai ser agora o novo gestor dessa estrutura toda, e ele precisa ser monitorado e acompanhado esse trabalho dele. Alguns erros que estão acontecendo. Primeiro, achar que o laudo acabou. O laudo não acabou, ele deixou de ser obrigatório. Fazer o estudo de caso de forma superficial não vai dar embasamento nem justificativa jurídica para você contratar um mediador ou não contratar um profissional de apoio pedagógico. Então, é super importante que esse estudo de caso seja bem feito, completo, para evitar problemas para o secretário, para o diretor, enfim, para toda a comunidade escolar. Então, isso precisa ser levado a sério. Então, obviamente, a gente não pode pedir um profissional de apoio sem que isso esteja fundamentado. E quais são os impactos em relação às prefeituras, desse decreto, 12.686 e 12.773? Primeiro, a prefeitura precisa padronizar as coisas, não é engessar, é padronizar. Criar um protocolo, criar um modelo de estudo de caso que vai permitir que a gente identifique todas aquelas barreiras que eu já falei. Capacitar as equipes, isso é fundamental. Muito professor de AE sem a devida capacitação, isso precisa ser feito com seriedade. Garantir segurança jurídica, não adianta, tem que estudar a lei, vai ter que pegar a lei 686, 12.686, 12.773, estudar, passar para o parecer jurídico, porque vocês precisam estar embasados, porque junto com essas facilidades, digamos assim, a possibilidade de definir tecnicamente e pedagogicamente quem precisa ou não de fato de um profissional de apoio, vem também uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E uma coisa importante, claro, sem informação, sem uma formação adequada, aumenta a insegurança jurídica. E aí vocês vão virar massa de manobra, vocês precisam estar capacitados. Quando nós pensamos no Soletra Mais, nós trabalhamos com alguns pontos: presunção de competência e inteligência, associação à comunicação alternativa aumentativa, integração sensorial, análise curricular, adaptação das questões curriculares sem rebaixamento pedagógico, critério técnico para a definição do profissional de apoio, o meu antigo mediador escolar, e isso, tudo que foi definido aqui, veio exatamente ao encontro do que a gente já trabalhava e já preconizava em relação à inclusão. Então não tem nada assustador. O estudo, quando a gente fala de estudo de caso, a gente está falando do mínimo, a gente tem que realmente avaliar aquela criança de forma integral, antes de pensar numa política de atendimento especializado, do PEI, das estratégias. A gente tem que fazer uma avaliação séria, e é importante que a gente traga alguns atores para essa avaliação. Então, que atores são esses? A família, participação
primordial, é muito importante que ele participe desse processo, e não é só mandar um documento para ele assinar e se isentar, não vou, e aí não, chamamos, não veio. Vamos conscientizar a família, porque a importância, a participação dele é muito importante nesse processo todo de inclusão. Participação dos profissionais de saúde, de assistência social, né, as outras secretarias, isso nós já estávamos preconizando desde o projeto ELAR até o Soletra Mais. A gente precisa trazer essas pessoas para discutir, porque eu preciso de um profissional que entenda as questões sensoriais mais profundamente, né, desse aluno, para a gente poder trabalhar em parceria para as adequações pedagógicas, para as adaptações sensoriais. E da ação social, o que essa família precisa, se esse menino tem problemas sociais, de assistência social, que precisam ser sanados, para que a gente tenha um bom processo de aprendizagem e uma inclusão real. Então, de fato, esses decretos, eles acabaram levando o nível da responsabilidade técnica. Existe uma responsabilidade muito maior da escola, dos profissionais da escola, de todos os envolvidos, não só do professor regente, mas da equipe pedagógica, dos diretores, do profissional de apoio pedagógico, todos têm um papel muito mais importante. Outra coisa, isso não vale só para a escola pública, isso vale também para a escola privada. A escola privada também tem que fazer estudo de caso para poder definir se vai ou não, se há ou não necessidade de um mediador. Ela também precisa implementar essas políticas. Não adianta, é processo, inclusão escolar é processo, a gente precisa acompanhar, esses documentos são vivos, desde o estudo de caso a gente vai precisar estar sempre revisitando e trazendo as informações, até o PEI e o PAE. E agora, encerrando esse vídeo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e acompanhar, porque o próximo vídeo vai falar exclusivamente do estudo de caso e de uma proposta, né, com base nos princípios do Soletra Mais, para que vocês apliquem na escola de vocês. Forte abraço e até lá!